Amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a teoria da comporta. Eu não vou me aprofundar ao tema, não vou entrar em detalhes, mas eu vou explicar mais ou menos como que essa teoria ela funciona. Então essa teoria, a teoria da comporta, ela funciona muito bem para explicar, por exemplo, o uso do TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea nervosa, que é um aparelho que a gente utiliza para redução de dor. Então, para explicar nessa teoria da comporta, eu só vou passar um pouquinho sobre o sistema sensorial, o sistema sensório-motor, por exemplo, para a gente entender como que essa teoria ela funcionaria e como também que o TENS, por exemplo, ele age. Então aqui, na nossa periferia, na nossa pele, por exemplo, a gente tem diferentes receptores. Então a gente tem os receptores de dor, receptores térmicos, receptores mecânicos, por exemplo, que são os mecanorreceptores. Então a gente tem os termorreceptores, que seriam referente à temperatura. E a gente também tem, por exemplo, os receptores de dor. Essa aqui é a via de entrada. Então, relembrando aquela questão que a gente tem as vias aferentes, as vias eferentes. Então, aqui a gente tem a entrada, que seria o input, ou seja, aqui entram as informações. A partir do momento que essas informações entram, elas são enviadas para a medula, da medula para o sistema nervoso, e a gente processa essa informação e tem uma resposta através das vias eferentes. Seja uma resposta, por exemplo, de reação, de retirada do estímulo nocivo. Então a gente tem essa entrada nervosa, a gente vai ter esse envio através das vias aferentes, através de medula e sistema nervoso, vai processar e vai responder. Agora, o que acontece? Essas vias de entrada, termorreceptores, mecanorreceptores, receptores de dor, eles são compostos por fibras diferentes. Algumas fibras com diâmetros maiores, por exemplo, outras com diâmetros menores, e também existem diferenças de velocidade de condução. Então, algumas são conduzidas, algumas informações são conduzidas de forma mais rápida e outras de forma mais lenta. E essa teoria, ela usa justamente essa diferença de condução. Por entender que tem estímulos que chegam mais rápido e estímulos que chegam de forma mais lenta, a ideia, por exemplo, do TENS, da estimulação elétrica transnervosa cutânea, transcutânea nervosa, seria justamente sobrepor esse estímulo da dor. Então, é um meio, uma ferramenta que a gente usa para sobrepor o estímulo da dor. Agora, olha só que interessante como isso ainda é, na verdade, muito natural. Quando a gente, por exemplo, dá uma batida com o cotovelo, com alguma articulação numa quina, de forma natural, a gente tem a tendência de ficar esfregando aquela região para a dor ela reduzir. Isso também seria como, por exemplo, uma sobreposição desses estímulos. Então, quando você está esfregando, você está enviando outro tipo de informação e competindo com aquele estímulo da dor. Então, basicamente, a teoria da comporta seria isso. Seriam estímulos que seriam usados para sobrepor esse estímulo da dor, e com isso a dor ela reduz. Tá? Então, esse vídeo não foi para explicar de forma detalhada quais são as fibras, qual é a velocidade, enfim, era para dar uma ideia sobre o que é, e através de outros conhecimentos, de outras fontes aí que vocês vão buscar, vocês vão fechar cada vez mais esse conhecimento, tá bom?